As consequências de sermos uma sociedade luxuriosa. Padre Paulo Ricardo narra que a imagem de Nossa Senhora Aparecida encontrada no imenso rio Paraíba fora encontrada primeiro o corpo, para que, na segunda lançada de redes, só então fosse encontrada sua cabeça. Ele diz que o fato do corpo ter sido encontrado primeiro diz muito sobre a identidade da sociedade brasileira, assim como o caminho a ser seguido para sua evangelização. Vivemos em uma disseminação de luxúria. Não poderia ser diferente na era dos estímulos. Isso faz com que seja um contraste gritante cada vez maior entre as escolhas modestas e as escolhas luxuriosas. O mundo moderno, acostumado a ser servido, se escandaliza quando pensa que a escolha de viver uma sexualidade sadia possa ser de fato escolhida nos dias de hoje. Palavras como opressão, repressão sexual, controle são utilizadas por quem não entende o mistério da sexualidade humana. Não à toa, Nosso Senhor sempre foi a união e a harmonia entre dois aparentes contraditórios, que ganham sentido através da sua pessoa. Isso é a cruz, que une o direito e o esquerdo, une o céu e a terra, e no centro de tudo isso está a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esconde em tábuas de pedra o bem mais precioso que a sua palavra, enquanto os incautos continuam hipnotizados a adorar o brilho do ouro em forma de bezerro. Não é por acaso que a luxúria está listada entre os pecados capitais. Aliás, listada como segundo pecado capital, logo depois por ser filha desta, da gula. No final das contas, a gula trata de dispor daquilo que nos dá prazer no estômago de maneira desenfreada, obsessiva, fazendo com que percamos a visão do todo sobre a saúde do corpo e da alma. A luxúria trata da extensão dessa visão. O mundo e principalmente seus habitantes servem para me dar prazer. Aliás, existem para me servir. Não é uma troca, é uma servidão baseada no meu bem-estar egoísta, que é bem diferente do verdadeiro conceito de bem-estar. Assim, conviver com uma pessoa luxuriosa é um grande desafio, exatamente porque ela está exageradamente focada no seu lado animal e com pouquíssimo desenvolvimento espiritual. Imaginemos a tortura que é vivermos em uma sociedade cuja luxúria está entranhada em seus ossos, em sua cultura, em sua imagem, em suas crenças, em seus valores. Quais seriam os frutos disso? O primeiro deles é o egoísmo. E não apenas o egoísmo de alguém que envelheceu mal, mas aquele egoísmo de uma criança mimada, de um adulto infantilizado. Como crianças mimadas, tudo é para mim, nada é para o outro. Quero e quero o mais rápido possível. Quero o aplauso do outro apenas por eu existir, não porque através de mim brilham as luzes que emanam do Altíssimo, e se materializam na Terra através dos meus atos. Isso faz com que os membros de uma sociedade levem qualquer crítica como se ela fosse feita com malícia, um cunho pessoal, e não um apontamento sobre como podem melhorar suas ações. São como crianças ressentidas com os pais. Sejam ressentidas com Deus, sejam ressentidas com a história do país. Por exemplo, até quando vamos culpar os colonizadores pelos descalabros dos dias de hoje? Não que não haja responsabilidade neles, mas qual o tamanho da conveniência de apontarmos até hoje a culpa, entre aspas, do outro nas escolhas que nós fazemos nos dias de hoje? É uma eterna adolescência social que nos leva ao segundo fruto, a violência. Luxúria e violência andam de mãos dadas. Afinal, uma pessoa habituada a ter seus mecanismos de dopamina estimulados o tempo todo, quando se vê ou contrariada ou entediada, algo frequente ao luxurioso, afinal, o cérebro humano não foi feito para lidar com tanto prazer, torna-se violenta ao ter algo negado a ela. Como é mimada, julga-se a única pessoa que é realmente digna de atenção. A grande, o alecrim dourado, a que merece todo o louvor. E quem é esse traste aí para me negar alguma coisa? Bem diferente da justa raiva, a violência divina da luxúria vem pincelada por delírios de grandeza, de sentir-se injustiçado sem analisar todo o contexto, sem se colocar no lugar do outro que lhe negou alguma coisa. E esse fruto se desdobra para a vingança. Afinal de contas, o mundo do luxurioso está constantemente lhe intoxicando com excesso de prazer. Seu cérebro, para se proteger, já fechou grande parte da recaptação de transmissores desse mesmo prazer,
Junto com o tédio, a dificuldade em sentir alguma coisa, exatamente por estar desensibilizado com a capacidade de sentir, ao ser contrariado, aquilo lhe gera uma grande sensação de desconforto, muitas vezes inesperada. E como toda emoção contundente gera foco, o foco do luxurioso será excessivo na pessoa que o contrariou. E não se engane, o contrariar pode ser justo, pode ser algo torpe, banal. Para o luxurioso, não importa. Você despertou a fúria do dragão, um enorme dragão que dorme em cima de um tesouro de prazer que lhe cega, lhe suga as energias, mas que ele não consegue se desapegar, exatamente por ser um vício, que inclusive gera o quarto fruto, que é a preguiça. O prazer revigora no primeiro momento, porém quando o prazer é demais, ele gera cansaço. O corpo tomou conta da pessoa, ele se tornou o verdadeiro ditador. A mãe da luxúria, a gula, continua ativa aqui. O luxurioso costuma ter cada vez menos paciência, ver cada vez menos sentido em se empenhar no que quer que seja, exceto em conseguir mais prazer, que no final das contas nem está lhe dando mais tanto prazer assim. Dessa forma, ao invés de ter que se empenhar em fazer coisas por um caminho sólido, real, duradouro, apesar de mais longo, o luxurioso brinca de dar um jeitinho, pelo qual nós, brasileiros, somos conhecidos mundialmente. O que vem fácil, vai fácil. Ou a pessoa que dá o jeitinho pode até sentir que teve sucesso num primeiro momento, porém é incapaz de perceber os estragos e danos que causou a si mesmo e aos outros no longo prazo. Pode até ter ganhado vantagem, mas não percebe que a perda de confiança do outro irá lhe fechar portas no futuro. Tende a não valorizar o que conseguiu, mas se dói ao mínimo sinal que irá perder, o que nos leva ao quinto fruto, que é a posse. É impensável para um luxurioso perder alguma coisa. Seja perder status, seja perder poder, seja principalmente perder uma pessoa, por mais que ele já esteja cansado de usá-la. Seu, entre aspas, estômago não se cansa de sentir um enorme vazio, pois acumula e não digere. Assim, quando algo lhe é tirado, quando alguém vai embora, o luxurioso sentirá que deve caçar essa pessoa até o fim do mundo a fim de tê-la de volta. E ao fazer isso, não se dá conta do sexto fruto, que é a indistinção do real valor das coisas. O luxurioso perde até mesmo a sua noção de estar presente no mundo. Sente-se sozinho, mesmo cercado de pessoas. Se posiciona no trânsito social como se fosse o único ser humano ali. Ocupa todo o espaço que pode. Tromba constantemente com objetos, porque perdeu a noção de espaço, perdeu a noção do seu tamanho e do tamanho do outro. Entorpecido, vagueia, sente que vive a vida, enquanto apenas dorme, como o dragão que repousa sobre o tesouro, e, apesar de ter uma vida longa, passará seus dias dormindo sobre o ouro que ele poderia usar com sabedoria. Assim, cabe a nós, como sociedade, pensarmos não apenas no que o mundo e Deus podem fazer por nós, mas o que nós podemos fazer por eles.